Então, a gente queria passar essa informação para vocês que o Código do Consumidor obriga, né, a NBR é uma norma que estabelece quais as regras técnicas para a instalação de equipamentos elétricos, e quando a gente vai para a justiça, se a gente não tem isso, a chão e vela. É só rezar, porque não tem que fazer condenação, acabou. Que nem no caso de fazer um contrato, não precisa necessariamente pedir para o cliente fazer a punho, né? Não, você pode fazer a punho. Tá? Não é somente você não pode fazer. Você não precisa nem fazer atrás, pode fazer punho. Qualquer campo ele põe assim, importante, ou observação, isso, põe lá, ninguém se compromete. E ele vista do lado, posso fazer uma vista do lado dele? Pode, o ideal é isso. Né? Fala, só dá um restrito isso, nós conversamos. Se ele assinar um pedido, mesmo na frente, assim, né? A assinatura dele no pedido, é sinal que ele leu tudo dele também. É sinal que ele leu, mas ele vai ter uma via. Tá, mas mesmo o ideal é isso do lado também, né? O ideal é o visto do lado, porque justamente para o juiz, o PROCON, ver que leu, que foi discutido isso. Né? Porque não tem como, assim, você não tem que discutir condições de pagamento, né? Não tem como fazer uma venda sem discutir condições de pagamento. A partir de agora, com essa normatividade da ANBR e com a obrigatoriedade do Código do Consumidor de prestar informação clara, a partir disso, é tão importante discutir segurança quanto discutir condições de pagamento. Não tem como fazer um contrato sem discutir isso. Não, lógico, você vai vender uma cadeira, né? Tem aquelas questões de segurança lá que, dependendo da cadeira exige e tal, vai estar no manual. Mas uma venda complexa, como é a venda de vocês é uma venda que exige conhecimentos de engenharia, conhecimentos de direito, que vocês têm que ver o contrato, conhecimentos às vezes de geologia, às vezes de geografia, né, de trânsito, né, de logística, enfim, de meteorologia. Né. Uma venda de piscina completa, com todos os equipamentos, ela exige um conhecimento de que é uma das vendas mais técnicas que existem no mercado hoje, que envolve tudo, envolve o comportamento humano, envolve trânsito, envolve situação do solo, envolve construção, envolve engenharia elétrica, hidráulica, né, arquitetura, porque às vezes você tem que dar uma informação para o cliente, tem que ficar bonito, porque se ficar feio, o cara periga até encher seu saco depois, até por qualquer outro motivo. Então a venda de você é muito técnica. Né? E em razão dessa tecnicidade, o elemento elétrico de segurança hoje não é uma coisa importante, é fundamental. Né? Não é só importante, é mais do que isso. É fundamental. Sem uma venda que não tenha a observação de alguma questão de segurança, é sinal que a venda não está completa, está faltando alguma coisa. Né? Então, em especial desses equipamentos que a gente sabe que envolvem autoproteção. Né? Então, acho que o nosso pacto aqui é esse. Nós nos comprometemos a fazer uns 2, 3 modelinhos de cláusula, passo para vocês memorizam isso aí, chegou na hora, vocês vão identificar, é uma situação que o cara vai fazer antes de eu instalar? Beleza, a cláusula vai dizer isso, e a gente só vai instalar depois que ele tiver feito isso. Né? Como se fosse um pacto que vocês com o cliente têm que fazer a terraplanagem antes. No caso, que nem nós vendemos o kit de segurança, eu colocar lá, cliente, eu adquiri um kit de segurança composto por tal. Isso daí eu não preciso nem fazer mencionar esse item. Não, porque ele adquiriu não tem problema, porque é você que vai instalar. Então, tipo, você vendeu para ele kit de segurança com o propósito de você instalar, a venda está certa. Não preciso nem tranquilo, né? Agora, o problema é quando a venda já vai gerar insegurança. Quando que ela gera insegurança? Quando eu não tenho kit de segurança. Né? Então aí eu tenho que alertar, colocar em letra vermelha, São Paulino, tira o batom do bolso, coloca em volta, grifa com batom, né? São Paulino está sempre preparado para isso. Então tem que chamar atenção isso aí, para ver que teve discussão, entendeu? Para ver que teve discussão. Então o grande lance é isso aí. Agora vendeu o equipamento, beleza, aí tá certo, aí você matou. Né? Aí não precisa nem discutir isso. Desde que vendeu, ia puxar o que está instalando. Porque às vezes a gente vende também, o cara se compromete a instalar. Aí você chega lá, o cara não instalou. Né? Aí sim, essa parte é importante. Aí, né? Então aí eu e a Thaís vamos sentar aí, essa semana, no começo da semana, que a gente já faz isso. Né? Pode, a gente pode até fazer e-mail e tal, a gente vai fazer uma ideia e resolve. Mas é importante contar com vocês com essa. Então, se você estiver fazendo a seleção na condição de pagamento, lembra da questão de segurança, que é uma outra cláusula que não tem como colocar. A gente pega muitos clientes que tem bom porte, às vezes até pede uma ficha, cara, só eles falam, se a gente vê o porte que ele tem, eventualmente eles acham ruim isso daí. Mas às vezes, se pedir para ele, às vezes, fazer uma carta punho, alguma coisa assim. Não, você escreve. Eu escrevo mesmo assim. O importante é que tenha sido feito à mão, por quê? E de preferência com o vistinho dele, por quê? Para ver que isso foi discutido. Né? Então, a data vai estar no pedido também. Aí é o pedido mesmo. E aí vai ter, isso tem que fazer nas duas vias. Ali também, porque essa cláusula pode ser escrita depois.
Aí tá, mas vai estar no. O ideal é fazer o mais claro possível. Se der para colocar, coloca lá aquela datinha e assim. Ele, né, como ele fica uma cópia, você não tem como de repente, né, mudar. Mas aí é que tá, né? Se dá para colocar, então é vender o equipamento do cara, não é que a gente não queira vender. Eu falei isso aqui antes para ele. Falei, ó, isso aqui, a regra é que a gente vai vender. Aqui, essas cláusulas, 2, 3 cláusulas, elas vão surgir naquela situação em que o contrato está escapando e que você não tem, ou você fecha um contrato de 80 pau, ou você discute um DR, uma chave DR. Então, nessa hora, você deixa a chave para lá e fecha o contrato e coloca. Aí a gente faz a pausa. Então, que a regra, que a gente já colocou que a regra é vender. Né? E eles sabem disso, para eles é melhor, quanto mais coisa colocar no pedido, mais acrescenta. Mas os clientes de porte, eles não ligam. Que você deixa bem claro que vai ficar as partes. Mas esse que é o nosso problema hoje. A piscina hoje não está atendendo só a classe A e B, tudo. Está C, D, né? E aí esse pessoal, é o que eu falei, eles às vezes, sim, quando você mostra que é uma questão de segurança, que você conhece, dá credibilidade e facilita até a venda. Né? Eu me lembro quando eu era vendedor de piscina, uma das coisas que a gente usava era isso. Questão dos dispositivos e tal, que algumas empresas já trabalhavam com esse esquema de ter só um retorno, um aspirador e um ralo de fundo. Né? Hoje é pior, né? Parece que é um retorno e só um ralo de fundo. Né? Não tem nem um aspirador, você engata a pia lá embaixo. Enfim, tem umas coisas absurdas que a gente vê no mercado, as brigas até duvida. As brigas do concorrente, né? Aí o cliente fala, por que você é tão absurdo, tão caro desse jeito? Aí você começa a mostrar, mas lá é normal. O cara aí não compra, aspiração. depois o cara encontra com a gente, poxa, me arrependi tanto de ter comprado de você. Então essas coisas vão continuar tendo e vocês vão sentindo isso no mercado.